Meus amigos, mais uma vez, boa noite a todos. Com muita alegria que nós vamos dar início à nossa atividade. E é um amigo que se envolveu realmente com a mensagem da nossa abençoada doutrina. O Elahá tem feito palestra por todo o nosso país, também no exterior. Da reconciliação, do entendimento entre as criaturas, da vivência mais pura do amor entre os homens, para que nós pudéssemos alcançar a verdadeira felicidade. Num certo momento de sua pregação, o evangelista Mateus vai registrar para nós um momento no qual Jesus, contemplando a multidão sofrida que o cercava, teria dito: "Vinde a mim, todos os que vos achais cansados e aflitos, e eu vos aliviarei."
Sua mensagem era, na verdade, um cântico de socorro, de conforto, de esperança para a multidão que sofria na Israel ocupada pelo Império Romano. E foi dentro dessa perspectiva que a mensagem de Jesus se estabeleceu como sendo, de fato, a expressão de maneira mais clara daquilo que seria o consolo para as criaturas humanas. Se pudéssemos resumir a mensagem de Jesus, ele seria, na verdade, um grande consolador para a humanidade, um grande ensinador das verdades espirituais que oferecia para as criaturas humanas o dom de serem verdadeiramente libertas das suas condições de fragilidade. E foi exatamente dentro dessa perspectiva de oferecer aos homens a libertação verdadeira de suas vidas, que Jesus se reuniu pela última vez com os seus discípulos antes da crucificação, em um episódio que é chamado de a Santa Ceia, por outro chamado de o Sermão do Cenáculo. E foi nesse episódio, num diálogo longo, Jesus apresentado no Evangelho de João, que ele vai oferecer uma série de informações muito preciosas, como sendo as últimas recomendações de Jesus para os seus seguidores. E foi ali, nesse episódio, no capítulo 14 do Evangelho de João, que Jesus vai dizer num certo momento assim: e eis que vos enviarei um outro Consolador. Por que outro Consolador? Porque ele já era um. Ele não disse, eu vou mandar o Consolador. Eu vou mandar um outro Consolador. Então, na verdade, Jesus, com a sua mensagem, já era uma forma de consolo para as criaturas. Jesus já era, na verdade, com a sua doutrina, com seus ensinamentos, uma mensagem de consolo, ao oferecer para os homens a grande notícia de que a libertação das criaturas humanas se daria a partir de uma mudança efetiva das suas condutas, oferecendo uma visão totalmente calçada no amor, como sendo, na verdade, o grande instrumento para a libertação das nossas almas. E ele diz que ele mandaria um outro Consolador. E que esse outro Consolador, quando viesse, relembraria todas as coisas que ele lhes havia dito. Se vai relembrar, é porque certamente seria esquecido. E ainda diz mais, diz que ele não pode dar naquele momento as informações do Consolador, porque seus discípulos não suportariam aquilo que ele teria para dizer. Então, dentro dessa leitura, o Consolador cumpriria o papel não só de relembrar, mas de também trazer para a humanidade novas informações muito preciosas para que a gente conseguisse se desembaraçar das nossas dificuldades. O Consolador, evidentemente, colocado por Jesus, é apresentado como algo que vai viver eternamente convosco. Então não pode ser uma pessoa, porque uma pessoa não ficaria eternamente. Então deve ser uma ideia, uma doutrina, um pensamento qualquer, alguma coisa que, de certa maneira, nos ajude a compreender o que é, de fato, o sentido das coisas que nos circundam. E foi assim, dentro dessa leitura daquilo que, de certa maneira, a gente pode enxergar no desenho que Jesus faz do outro Consolador, que a gente começa a perceber que as verdades espíritas podem se apresentar como sendo o Consolador prometido. A gente muitas vezes diz assim, o Espiritismo é o Consolador prometido. Mas, na verdade, por que o Espiritismo é o Consolador prometido? Qual é o motivo do Espiritismo ser o Consolador prometido? Porque ele foi montado por Kardec? Porque ele usou como instrumento a universalidade dos ensinos dos espíritos? Porque ele foi criado na França?
Qual é o motivo que faz com que o Espiritismo seja o Consolador? O que faz com que nós entendamos a doutrina espírita como a expressão do Consolador prometido, não é o rótulo doutrina espírita. São as verdades espirituais que ele traz. São as notícias espirituais que nós conseguimos obter pela doutrina espírita e que enchem as nossas almas de consolo, que podem oferecer para cada um de nós uma visão extraordinária de como que a vida se processa e permitir com que a nossa visão de mundo, com que a nossa leitura de todas as coisas sejam profundamente modificadas. Mas que verdades são essas? Quais são as notícias, assim, consoladoras que a doutrina espírita nos oferece em ser vistas por ação de uma doutrina que consola? Se a gente for se debruçar nas verdades essenciais que a doutrina espírita nos, é possível encontrar no corpo doutrinário do Espiritismo 5 verdades. É possível encontrar 5 princípios que são profundamente consoladores e que, de certa forma, conferem à doutrina espírita a condição de se apresentar como sendo o Consolador, não porque é o Espiritismo em si, mas por conta das verdades espirituais que o Espiritismo traz. E que verdades são essas? A primeira das grandes verdades espirituais, a espetacular notícia que a doutrina espírita nos oferece, é a imortalidade da alma. E alguém certamente vai dizer, ora, imortalidade da alma. Isso todo mundo já disse. Desde o início da história da humanidade que se fala da imortalidade da alma. Desde o início. Sempre foi dito. Na verdade, a imortalidade da alma é o conceito religioso mais antigo que a humanidade conhece. Ele é anterior até à própria existência de um Deus único. Porque em todas as culturas da Terra, nós encontramos uma mesma verdade sobre a vida após a morte. Quando Jung estudava a formação do pensamento da humanidade, ele percebeu que, na estrutura religiosa da Terra, havia 3 princípios que se apresentavam em todas as doutrinas, em todos os povos. Ele dizia, mas isso é impressionante, porque como é que pode povos que nunca se falaram terem as mesmas verdades? E ele falava de 3 coisas que estavam em todos os povos antigos. Primeiro, a ideia da divindade. A ideia de que havia um Criador que havia criado tudo. Como é que pode? Tem gente na África, tem gente na Ásia, na Oceania, nas Américas, e todos falam da existência de uma divindade de tal forma que não existe um único povo antigo que não tenha tido uma religião. Como é que pode isso? A segunda verdade que a gente encontra em todos os povos, segundo Jung, é a essência da alma. Todos os povos antigos falavam da existência da alma. Então você vai perceber que nas mais diferentes culturas sempre se teve essa notícia. Existe em nós uma porção, que é espiritual, quando vier a morte, essa porção vai sobreviver e vai viver imortalmente. Mas o corpo vai morrer. Mas essa fração, ela não morre, ela não se destrói. Ele dizia, como é que pode esse conhecimento estar presente na humanidade inteira se a gente nem tinha o WhatsApp para se comunicar nesse período? E a terceira verdade que ele dizia era o seguinte, é impressionante, mas em todas as culturas da Terra, além da ideia da divindade, que pode ser um Deus único ou pode ser o politeísmo, além da imortalidade da alma, tinha um terceiro princípio. O terceiro princípio era que, em todas as doutrinas, as divindades recomendavam o amor como regra de conduta. Não é lindo isso? Isso é espetacular. Aí sabe qual foi a explicação de Jung para isso? Ele disse, olha, se a gente tem essa mesma verdade em todo o planeta, então qual é a conclusão que eu chego? É que existe um arquétipo coletivo que se comunica entre todas as pessoas. Ele não compreendeu a mediunidade
e um plano espiritual que trabalhava levando essas notícias para todo o planeta. Ele entendeu que havia um arquétipo, ou seja, um pensamento coletivo, que dominava a humanidade e que por isso todo mundo pensava a mesma coisa. Foi a forma que ele encontrou de explicar aquilo que mais tarde a gente poderia entender pela doutrina espírita como sendo a expressão da presença do mundo espiritual na relação com o mundo corporal. Jung achou 3. Eu achei 4. Eu vou contar o quarto que eu achei. O quarto, que o Jung não cita, mas que está presente em todas as culturas, é um julgamento da alma depois da morte. Você vai nos egípcios, você vai nos gregos, você vai nos vários povos, sempre tem um julgamento, em que a alma imortal, depois da morte, ela é julgada pelos deuses, ou pelo Deus único que seja, e ela vai para um lugar bom se ela obedeceu o código do Deus, ou ela vai para um lugar ruim se ela desobedeceu o código. Isso está em todas as doutrinas. Jung fala de 3. Eu, particularmente, enxergo 4. E o que é mais curioso, o Livro dos Espíritos tem 4 partes. A primeira parte é Deus e a criação, que se conecta com a primeira verdade que Jung percebeu. A segunda parte do Livro dos Espíritos fala da vida espiritual, que tem a ver com a vida imortal que Jung percebeu. A terceira parte do Livro dos Espíritos fala do quê? Das leis morais, que tem a ver com o amor, que Jung percebeu. E a quarta parte do Livro dos Espíritos, das esperanças e consolações, fala do que acontece com a alma depois da morte, do julgamento. O Livro dos Espíritos espelha, de certa maneira, esse pensamento das diversas religiões colocadas ali. Então, voltando para as discussões sobre a primeira das verdades, que são consideradas consoladoras, a imortalidade da alma é uma verdade, uma bandeira que a doutrina espírita levanta. E muitos poderão dizer, mas isso daí não é novidade nenhuma. Falar que tem vida após a morte, muita gente já falou. Isso aí está dito e redito nas várias doutrinas. É verdade. É verdade. Mas nós vivemos um período no século XIX em que todas as verdades espirituais foram destruídas. E nós entramos no século XIX com um ameaçar muito pesado de tudo aquilo que se falava com relação ao espiritual. Os pensadores do século XIX eram muito voltados para uma visão ateísta do mundo, a desconstrução da ideia de Deus, da ideia da alma. Então, houve, de certa maneira, todo um trabalho no sentido de desconstruir a ideia de Deus, desconstruir a ideia da imortalidade da alma. Isso foi feito. E a gente diz assim, poxa, como é que a doutrina espírita pode ser uma verdade tão consoladora, considerando que isso é tão antigo e isso foi destruído no século XIX? Por quê? Porque nós temos um instrumento maravilhoso, chamado mediunidade, que foi o que resgatou a certeza da imortalidade da alma. Como é que eu posso provar que existe vida após a morte? Me prove que tem vida após a morte. Eu provo. Porque tem a mediunidade. Existem inúmeros experimentos do século XIX de materialização, de psicofonia, de pneumatofonia, as várias manifestações mediúnicas do século XIX, e que são a comprovação efetiva da imortalidade da alma, da comunicabilidade dos espíritos, está lá provado. Mas isso aí foi no século XIX, não estava lá para ver, vai lá que se não fosse, né? Que não é isso aí, né? Então vamos para o século XX. O que a gente encontrou no século XX? Que falem as mães das cartas consoladoras, das notícias de seus filhos que partiram, que falem aqueles de nós que tiveram a oportunidade de ter o contato com os espíritos que já se foram, e saber que os nossos filhos vivem, que os nossos amados não desapareceram para sempre. E quando a doutrina espírita fala da imortalidade da alma, ela não fala da imortalidade da alma
no sentido de nos oferecer uma crença religiosa. Ela nos fala de uma ciência objetiva, de uma comprovação real daquilo que está acontecendo. As cartas consoladoras do século XX foram inúmeras, que foram levadas para o Brasil inteiro, oferecendo a toda a nossa população informações preciosíssimas e incontestes da sobrevivência dos seus autores, pelos detalhes, pelos nomes, pelas datas, pelos fatos narrados nas cartas que nunca poderiam ter sido sabidos do médium. Ter a compreensão de que existe vida após a morte é uma coisa maravilhosa. Porque quando a gente experimenta a vivência do luto, em que nós temos que voltar para casa e reabrir o quarto, que agora está em silêncio, e olharmos as roupas do guarda-roupa que não serão mais usadas, às vezes a lição que ficou pela metade, com o lápis ainda em cima da bancada, quando a gente tem a oportunidade de ver a roupa que ainda ficou suada, do avesso em cima da cama, e que você não tem coragem de lavar, para não tirar o cheiro do seu amado que partiu, é muito difícil. É profundamente consolador ter a notícia de que a vida continua. Mas se nós ficássemos apenas nas cartas consoladoras do século XX, nós estaríamos deixando de comentar coisas extraordinárias do século XXI. Porque tem muita pesquisa acontecendo no campo da chamada psicologia transpessoal. Tem muita pesquisa acontecendo no campo da medicina, das experiências de quase morte, nos processos de hipnose, nas inúmeras formas que a gente tem de poder ter, através desses experimentos, a comprovação de que a vida continua. A ciência materialista está cada vez mais próximo de comprovar a existência da vida após a morte. Cada vez mais se apresenta de maneira inequívoca a percepção de que sim, existe em nós alguma coisa que sobrevive à matéria. Nós temos hoje centenas de estudos feitos por pesquisadores isentos. Não são pesquisadores espíritas, para que se pudesse dizer que há um viés dentro da leitura que eles estão fazendo, porque como eles são espíritas, eles estão tentando puxar as verdades, entortando os fatos para encaixar nas suas crenças. Não. São pesquisadores internacionais, isentos, muitas vezes até materialistas, que estão estudando as experiências de quase morte e que estão chegando a uma conclusão de que tem alguma coisa que eles não conseguem explicar. São inúmeros os relatos. Eu vou contar só um. Está bastante divulgado esse caso, ele é bem citado. Houve um acidente na estrada e neste acidente, uma pessoa que sofreu o acidente teve uma parada cardíaca. E ela, então, entrou em morte. Quando os paramédicos chegaram, encontraram já a pessoa sem vida, faz aquele exame de fundo de olho, a pupila não reage, ou seja, está sem consciência, leva para dentro da ambulância, tenta fazer a massagem cardíaca para reanimar, não está conseguindo muito resultado, vamos entubar. E aí eles dão um jeito de entubar a pessoa lá com dificuldade, mas consegue passar o tubo e vai fazendo a massagem cardíaca, usando o desfibrilador. Vamos ressuscitar, tenta. E o cara apagado, o cara está morto. E de repente, ele voltou. O sujeito voltou, a ambulância levou para o hospital, ele ficou internado para recuperar. No dia seguinte, ele estava deitado na cama ainda, esperando a alta. O enfermeiro que fez parte da equipe de socorristas entra no quarto. Ele se vira para o rapaz e diz: eu preciso fazer uma pergunta para você. Aí o rapaz: pois não. Onde você colocou a minha dentadura? Disse: como assim?
Não, porque você foi o rapaz que fez a minha ressuscitação lá na ambulância. Aí disse, o senhor não pode saber. O senhor estava morto. Disse, não, mas eu vi. Eu vi você na ambulância e você tentou passar o tubo e o tubo não estava passando na minha boca. Você tirou a minha dentadura, abriu a primeira gaveta do armário da ambulância e botou a minha dentadura na primeira gaveta. E eu quero a minha dentadura de volta. Isso eu não lembro disso não. Mas está lá, vá lá pegar a minha dentadura. Aí o rapaz foi na ambulância, abriu a gavetinha, estava lá a dentadura dele. Aí vem a pergunta, se ele estava sem oxigênio no cérebro e o cérebro não tinha atividade cerebral, a memória ficou armazenada onde? Então a ciência está chegando a uma conclusão de que existe algum lugar onde a memória é armazenada que não é no cérebro. Eles não falam que tem um espírito. Eles só estão concluindo o seguinte, tem alguma coisa que nós não sabemos explicar, mas mesmo o cérebro sem atividade consegue ter memória. Como funciona? Não sabemos, mas tem alguma coisa estranha acontecendo. Isso é o embrião do processo de descoberta de uma nova realidade, em que, por uma via científica, nós vamos dar o carimbo final na certeza da imortalidade da alma. E como será maravilhoso quando a gente tiver isso de maneira franca, quando a chamada quarta força da psicologia, a psicologia transpessoal, se espalhar de maneira muito mais efetiva e for pacífico o entendimento da personalidade além do físico, a comunicabilidade extracorpórea, quando nós conseguirmos, do ponto de vista científico, termos a compreensão de todas essas coisas. Porque é maravilhoso demais. É consolador demais saber que os nossos entes queridos vivem. Existe uma frase de Chico muito forte sobre tudo isso. É de Emmanuel, na verdade. Em que ele diz assim: mais forte do que a morte de um filho, só existe uma coisa: saber que ele continua vivo. Saber que os nossos amores vivem é maravilhoso demais, gente. Imagine o que é você se despedir de um ente querido dentro de um caixão, assistir o corpo descer. É uma experiência muito amarga você assistir o seu amado no fundo daquele lugar e você ter que voltar para casa sem ele. Passar os dias na expectativa de que ele vai reaparecer, de que a porta vai reabrir, que você vai ouvir a voz lhe chamando, e isso não poder acontecer mais. E a ideia de que, de repente, essa pessoa desapareceu para sempre é muito dolorosa. Então, saber que os nossos entes queridos vivem, nossa, é muito maravilhoso. O que podemos querer de mais consolador do que saber que os nossos filhos e os nossos entes queridos vivem para sempre? Por isso que essa é uma verdade consoladora. Por isso que é consolador você saber que sim, que a morte não tem o poder de separar os que se amam. A morte, ela é impotente diante do amor. Porque, mesmo acontecendo a morte, nós não vamos perder de vista as pessoas com as quais nós convivemos. E isso é legal, isso é muito consolador, sabe? Mas tem uma coisa que é complicado nessa consolação. Porque tem vezes que a gente, quando entra em contato com a imortalidade da alma, as pessoas dizem, não, os nossos filhos vão viver. Nossos maridos, esposas, pai, mãe, amigos, netos, irmãos, amigos, vão viver também, têm alma imortal, eles estão vivos. Para muitos de nós é extremamente consolador. E para alguns é profundamente perturbador.
Porque nem sempre os nossos entes queridos partiram da vida dentro de uma condição considerada como a esperada para o retorno ao mundo espiritual. Boa parte de nós desencarnamos de que forma? Chega o período da desencarnação, as pessoas adoecem e desencarnam. Alguns vão um pouco mais cedo do que deveriam, em função da forma como vivem, acabam gastando o fluido vital de maneira muito impulsiva e acaba adoecendo antes do tempo e desencarna mais cedo. Mas desencarna dentro dessa perspectiva. E alguns decidem de maneira muito particular interromper o fio da vida, voltar para o mundo espiritual por uma vontade própria, cortando o fio e decidindo voltar ao mundo dos espíritos. Quando nós que temos a verdade espírita na mão, quando nós apresentamos para alguém essa verdade espírita, nós temos que tomar o cuidado. Porque, às vezes, essa doutrina, que é uma doutrina consoladora, ela pode perder o caráter de consolação se nós não soubermos lidar com isso. Por quê? Porque é muito comum, nas várias doutrinas religiosas que existem por aí, a informação de que a pessoa que parte da vida pela via do suicídio está condenada. Como deve ser para uma mãe receber essa notícia? Não, o seu filho vive. Ele vai viver para sempre. Meu Deus do céu. Então ele vai sofrer eternamente? Meu filho esteve envolvido com o crime. Meu Deus. Então ele vai sofrer eternamente? Ele vai ter um sofrimento eterno? O que vai ser do meu filho a partir desse momento? Como que vai ser a história dele? Porque ele não era uma pessoa de bons princípios. Então, para muitos de nós, a imortalidade é extremamente consoladora, mas para alguns de nós é uma informação que pode ser perturbadora. Imaginar os nossos entes queridos num mecanismo de sofrimento sem fim por conta dos equívocos que cometeram. E aí, nós vamos encontrar a segunda verdade consoladora, que é maravilhosa. Se a primeira já era boa, essa segunda é mais extraordinária ainda. A segunda das verdades espirituais consoladoras é a notícia de que todos nós seremos espíritos felizes. O quanto isso é extraordinário para uma mãe ouvir. Diz assim, o meu filho partiu pelo suicídio. Tudo bem. Ele vai ter as consequências do suicídio. Vai ter, claro. Tem as consequências, vai ter um período de recomposição, vai experimentar uma série de experiências para que ele se reconstitua emocionalmente, mas ele vai tomar a história da sua vida e ele vai melhorar. Quando a gente lê a obra Memórias de um Suicida, aonde nós percebemos que o personagem central da obra, chamado Camilo Botelho, passa 52 anos no mundo espiritual após um suicídio, e aí ele decide reencarnar, você bate uma fotografia de Camilo Botelho no primeiro capítulo da obra, onde ele fala de todo o processo de perturbação, e bate uma fotografia dele 52 anos depois, ele não tinha nem reencarnado. Nossa, que progresso que ele fez. Sofreu? Sofreu. Passou por dificuldade? Passou. Mas depois se desembaraçou delas. E foi para uma escola, foi para o hospital primeiro, depois foi para a escola, foi aprender, foi trabalhar, foi poder ajudar aos outros e se preparar para um processo reencarnatório que se desenhava no horizonte. Então, o quanto é consolador para nós termos a notícia de que os nossos entes queridos não somente sobrevivem, mas eles têm uma história feliz que os aguarda no futuro. Todos nós, todos seremos espíritos felizes. Até essa pessoa que você não suporta, que você está pensando agora, também será. Ele também tem jeito, gente. Pode parecer que não tem,
porque a gente já guarda tanta raiva. Tem uns que a gente nem conhece, só vê nos jornais e já tem raiva sem conhecer. Então, essas pessoas que aparentemente são espíritos marcados por uma situação que isso aí não tem jeito. Para Deus, eles estão marcados para ser espíritos felizes também. Que coisa extraordinária, que notícia linda você saber que seu filho problemático, seu marido difícil, seu filho que tinha envolvimento com determinadas condutas equivocadas, todos terão condição de se resolver. Todos. Lindo. Todas as sogras. Todas. E todos os genros também. Será uma coisa maravilhosa você saber que os espíritos possuem um encontro marcado com a felicidade. É maravilhoso você poder participar de um estudo, de uma doutrina, que não exclui ninguém, que não segrega ninguém para dizer, olha, esses daqui vão, mas esse aqui, esse particularmente, esse aqui não vai. Não, todos iremos. Todos teremos condição de realizar esse trabalho. Todos somos em plenas condições de exercermos em nós o grande trabalho de transformação dos nossos corações. Então, são duas verdades extremamente consoladoras. Saber que existe vida após a morte e saber que o destino de todos nós é a felicidade. É lindo isso. Mas mesmo assim, ainda tem um negócio que é meio ruinzinho, sabe? É meio ruim. Porque é assim, os nossos filhos vivem, é verdade, nossos filhos estão vivos. Nossos filhos serão felizes, eles serão felizes. Mas isso não resolve a minha saudade. Isso não resolve a saudade. O quanto eu gostaria de poder ter contato com o meu filho que partiu. O quanto eu gostaria de sentir a presença do meu ente querido perto de mim, de minha mãe, de meu pai, de meu esposo, minha esposa, meus filhos. O quanto seria maravilhoso se nós pudéssemos ter a chance de nos reconectarmos com eles. E a doutrina espírita vem e diz, pois é, e isso é possível. Não é fantástico a gente ter a notícia de que é possível você ter contato com um filho que já foi, mas que, na verdade, continua sem ter ido? Não é lindo a gente poder saber que quando Deus, na sua misericórdia, criou a criatura humana, Ele fez uma janela na nossa alma. Nuns a janela é bem pequenininha, só um quadradinho bem pequenininho que quase o olho não consegue ficar. No outros a janela é uma janela grande para a gente enxergar o mundo espiritual. Mas todos nós, conforme o item 159 do Livro dos Espíritos, todos nós, num grau maior ou menor, somos todos chamados de médium, porque de uma forma ou de outra nós percebemos a influência dos espíritos. Uns de maneira mais ostensiva, outros de maneira mais intuitiva. Mas, na verdade, todos nós, de forma mais efetiva ou menos efetiva, conseguimos ter esses registros do mundo espiritual nas nossas vidas. Então, os nossos entes queridos não somente vivem, não somente estão marcados para serem felizes, mas eles também, Cidinha, se comunicam conosco. A mediunidade é uma notícia maravilhosa para todos nós. Às vezes, a gente vive determinadas experiências em que a gente diz, eu senti hoje que meu filho veio me visitar. Eu senti o cheiro do perfume dele na sala. Essa noite eu sonhei. Eu sonhei com meu pai. Meu pai veio, conversava comigo, e eu sabia que ele estava desencarnado. E aqui vai uma dica para a gente saber se o sonho é só um sonho ou se o sonho foi uma experiência real, objetiva, vivida no mundo espiritual. Quando a gente dorme,
nós temos a possibilidade, não toda noite, mas a gente faz isso com frequência, de conseguir sair do corpo e viver uma experiência. Tem vezes que a gente está tão cansado que dorme corpo, espírito, dorme tudo junto, que não vai para lugar nenhum. Dorme tudo. Mas, frequentemente, a gente sai. E quando a gente sai, frequentemente, ao sair, a gente entra em contato com outros. E, às vezes, nessas vezes que a gente sai e que a gente tem contato, às vezes a gente lembra. E, às vezes, a gente tem dúvida, será que realmente foi sonho? Ou será que eu realmente encontrei meu parente? A dica boa para a gente saber se realmente foi um parente ou se é apenas um sonho, é você perceber qual é a atitude que você toma durante o sonho. Se você, durante o sonho, tem total consciência do que está acontecendo e reage da maneira que você reagiria se você fosse a pessoa do sonho, é um indicativo de que é real. Então, você diz, vovó, o que você está fazendo aqui? Você está morta, vovó. Por que você está aqui? Então, isso é um indicativo de que você está raciocinando como você no sonho. Ou você diz assim, eu sonhei que eu via meu filho. Eu estava num lugar, uma pessoa me levava pela mão, e quando eu chegava no lugar, eu via um rapaz vindo de longe. E quando ele vinha se aproximando, eu dizia, meu Deus, será meu filho? Mas ele era uma criança, agora ele está um adulto. E ele chegava perto de mim, e quando ele chegava perto de mim, eu reconhecia no rosto dele, o rosto da criança que envelheceu, que ficou madura depois da desencarnação. E ele chegava perto de mim e dizia, mamãe, nunca mais vamos nos separar. E me abraçava. E eu reconhecia, eu via os olhos, o rosto, o nariz, eu sou capaz de desenhar o rosto dele. Esse é um indicativo de que esse encontro é real. Os encontros que não são reais, eu tinha um sonho doido, que eu estava num lugar, mas eu não entendia como é que era. Aí eu estava assim, eu não tenho governança sobre as minhas ações. Aí isso pode ser sonho. Mas quando eu tenho total poder de decisão sobre a minha vida, aí eu estou tendo uma experiência real. O fato de a gente não ter consciência e governança sobre as nossas ações não significa dizer que é um sonho mental, como Freud definia. Isso é um sonho mental. Não. Pode ser um sonho espiritual também, mesmo a gente não tendo governança. E eu explico. Sonhos que se repetem. Eu sonho frequentemente que eu estou no campo de batalha, e jogo um bomba, eu saio correndo, caio num buraco, a bomba cai. Aí eu jogo bomba também, aí eu ouço barulho de bomba, eu saio correndo, me escondo num barracão, aí eu acordo. No outro dia, quando eu durmo, eu sonho de novo, eu estou correndo no meio das bombas, eu ouço o sibilar das bombas passando, eu ouço as explosões, e eu me escondo no buraco, eu vejo as bombas, eu jogo bomba. Meu Deus! E é um sonho que se repete de maneira muito frequente. Ou eu me vejo frequentemente nas ondas do mar, o mar me levando, eu agarrado numa jangada, o mar me cobre, eu cubro o mar, aquele desespero, aí eu morro, mas aí eu volto, e eu sonho frequentemente com isso. Sonhos que se repetem, mesmo que eu não tenha governança, é um indicativo de que eu estou diante de uma experiência espiritual. Só que é uma lembrança, é uma recordação do passado. De repente eu tive uma experiência em que eu vivi na guerra. Eu tive uma experiência em que eu morri afogado. Aquilo criou um clichê e eu fico, toda vez que eu durmo, eu retorno para esse ponto que é uma espécie de nó na minha memória e, vez por outra, essa memória é ativada e eu tenho um sonho que se repete. Então, sonhos que se repetem, mesmo eu não tendo governança, podem ser sonhos espirituais, fruto dos arquivos da memória do inconsciente que se apresenta para nós. Então, nesta leitura, nós temos essa terceira informação que é muito, muito consoladora, que é a notícia de que os nossos entes queridos não só sobrevivem, não só progridem e podem, evidentemente, estar com a felicidade bem perto das suas histórias de vida, como também eles se comunicam conosco. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, gente. Você saber que você pode estar em casa e ter a presença de um ente querido é uma coisa extraordinária. Nós temos uma obra de
Dona Ivone do Amaral Pereira. O livro é Devassando o Invisível, um livro em que ela conta as experiências mediúnicas dela. Capítulo 9 da obra conta uma história muito interessante de uma família católica, pai português, mãe brasileira, e eles tinham 6 filhos, 3 meninos e 3 meninas, e nesse elenco de filhos, a mais jovem, que tinha 14 anos, desencarna. A mãe católica, o pai católico, os irmãos, os filhos, no caso, avessos ao espiritismo, tinham rejeição. A mãe era até um pouco mais simpática à ideia, mas os irmãos da menina que desencarnou nem conversa com o espiritismo. Isso aí é coisa estranha. E nessa família católica, o capítulo 9 do Devassando o Invisível conta 2 manifestações mediúnicas da garota para os irmãos. Ela se materializava para a família. É um negócio muito louco. Ela tinha 3 dias de desencarnada e a irmã estava no quarto. Quando ela vê, a irmã mais jovem aparece materializada com o vestido que ela havia pedido para a mãe fazer para os 15 anos dela. Ela não conseguiu usar o vestido, então ela aparece com o vestido e diz para a mamãe que eu amo todos vocês, que eu continuo viva e que eu vou continuar cuidando de todos. A irmã fica, e a outra irmã, que eram 3 irmãs, a outra irmã era a doadora de fluidos, doando o ectoplasma, dormindo, e a outra formando na frente dela a menina que se comunicava. Então, uma coisa maravilhosa e que mostra essa mediunidade acontecendo numa família não espírita, porque a mediunidade não é propriedade do espiritismo. E ela tem um segundo episódio, justamente com o irmão mais materialista que ela tinha, que era médico, inclusive. O rapaz estava estudando para se formar em medicina, já estava nas últimas provas, e aí ele se levanta para colocar uma música num objeto que ninguém aqui vai saber o que é, chama-se eletrola. Ele vai colocar um LP, vocês não sabem o que é LP, ele vai colocar o LP na eletrola, e quando ele está colocando, ela aparece para ele e diz: você gosta de música, fulano? Então canta comigo. Aí ela começa a cantar e ele, chorando, vai cantando com ela. Ela aparece para ele e ele fica cantando com ela. E a outra irmã, que era a doadora de fluido, bem do ladinho, também sem perceber o que estava acontecendo. Aí a irmã ouve o barulho, se levanta da cama onde ela estava e vai ver o que era. A irmã tinha desaparecido. Então, o que pode ser mais consolador do que não simplesmente saber que os nossos entes queridos vivem? Saber que os nossos entes queridos vão conseguir alcançar a felicidade, mas que os nossos entes queridos também se comunicam conosco. O quanto isso é maravilhoso, Danilo, o quanto é maravilhoso você poder saber que você tem a possibilidade de não cortar o fio com os seus entes queridos. Existe, evidentemente, cenas que podem trazer algum tipo de conforto para o luto, mas as verdades espíritas, elas são espetaculares para nos falar de que verdadeiramente a vida continua. Porque nós não estamos lidando com um texto religioso. Não, está aqui escrito, olha, o espírito realmente... Não, não é um texto religioso. Eu estou falando de experiências reais, objetivas, dentro do ambiente espírita, fora do ambiente espírita, no ambiente acadêmico, no ambiente de outras religiões, famílias de outras religiões. Mediunidade não escolhe lugar para acontecer. Então, você ter a possibilidade de estar em contato com seus entes queridos é de uma grandeza maravilhosa. É extraordinário tudo isso. É incrível. Mas, assim, tem outras coisas que a gente também precisa, sabe? Tem outras coisas que a gente precisa. Porque a gente ouve dizer, nós somos espíritos que vamos ser todos felizes. Vamos todos ser espíritos felizes.
E aí a gente fica, nossa, que legal, que bacana, somos espíritos felizes. Só que a gente ainda não é. Aí a gente se pergunta, por que Deus não me dá logo a felicidade agora, já que ele poderia, ele não é Deus? Por que ele, já que eu vou ser feliz, antecipa logo, me dá logo a felicidade, estou querendo tanto tão pouquinho de paz. Me dá logo um pouco dessa felicidade agora. E a doutrina espírita vai nos trazer uma notícia muito interessante. Ela vai nos dizer que todos nós verdadeiramente iremos encontrar a felicidade. Mas tem uma quarta verdade consoladora muito interessante. A quarta verdade é a seguinte: como que eu faço para alcançar a felicidade? Porque tudo bem, eu hoje sou uma alma muito imperfeita, eu tenho uma série de imperfeições, eu sou horrível, tenho um monte de imperfeições. Eu quero saber quais são as coisas que eu preciso fazer para ser feliz. Já que a gente tem que ser feliz, me fala aí o que é que eu tenho que fazer que eu faço. Qual é o ritual que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o quê? Como é que é o ritual? A liturgia que eu tenho que seguir para que eu consiga a felicidade? Como é que, quantas voltas para a esquerda, quantas voltas para a direita? Tipo segredo de cofre, né? Dá 3 giros para a direita, para no 52, 2 voltas para a esquerda, para no 5. Depois roda uma volta completa, gira. Qual é o segredo para alcançar a felicidade? Qual é o segredo? Porque eu quero ser feliz. Eu já sei que eu sou imortal, já sei que eu posso me comunicar com os meus entes queridos, já sei que o meu destino é felicidade, mas está muito longe. Eu quero saber como que eu faço, se é que tem já alguma informação do que é que a gente precisa fazer para que a gente seja feliz. A notícia maravilhosa que a gente tem é que nós já sabemos. Sabemos o que tem que fazer para que a gente alcance a felicidade. Isso é incrível, porque é um negócio muito interessante, porque a gente fica pensando, nossa, como será que é, né? Porque tem tanta religião no mundo, qual será a religião que está certa? Porque alguma delas deve dar o roteiro certo para nós. Então, qual é o roteiro para alcançar a felicidade? O roteiro para alcançar a felicidade nos foi trazido por um filósofo chamado Zezé de Camargo. E ele disse qual é o roteiro para a felicidade. O que é que a gente tem que fazer para alcançar a felicidade? É o amor. Gente, parece assim uma coisa nova, não é? Não é novo, porque Jesus já dizia, olha, o caminho para a felicidade é esse. O doutor da lei, no capítulo 10 do Evangelho de Lucas, pergunta, mestre, o que é que eu devo fazer para alcançar a vida eterna? Vida eterna é ir para não voltar, porque se eu for para voltar, não está eterno. Então, vai e não volta. Então, essa já é a vida eterna para lá. Para eu ter a vida eterna, o que eu tenho que fazer? Amar a Deus, amar ao próximo e amar a si mesmo. Em síntese, amar. Embora seja uma notícia antiga, a gente não faz, é interessante. E a gente ainda diz assim, não, eu sei que tem que fazer, mas eu vou preferir não fazer. Para ele não merece. E assim, é um negócio doido, porque a gente sabe, mas não faz. Eu sei, eu já tenho a receita, mas eu decidi que eu não vou fazer. E depois eu reclamo se minha vida está horrível. A minha vida está horrível. Mas eu tenho a receita do que é que eu preciso fazer. E olha o que é interessante, como é lindo. Não tem ritual, não depende de dinheiro, não depende de nada, não depende de religião, não depende de coisa nenhuma, só do sentimento. Olha como Deus é. Ele criou o universo e disse, todos vocês serão felizes, mas eu vou entregar a felicidade dentro de uma condição. E a condição é o amor.
Por quê? Porque quando a gente ama, a gente sente a plenitude da lei de Deus em nós. Quando a gente exercita o amor, a gente experimenta um neurotransmissor chamado ocitocina, o hormônio do amor. É uma sensação de prazer maravilhosa que a gente sente quando faz o bem. E essa experiência de fazer o bem só sente quem ama. E então o que acontece? Eu quero ser feliz, mas eu digo assim, eu quero ser feliz do jeito que eu sou, não quero mudar. Eu quero que Deus mude a lei para que eu fique como eu sou e me torne um espírito de luz sem me mudar. Gente, não dá. Não tem jeito. E eu não quero, assim, trazer preocupação para ninguém, mas isso eu preciso dizer. Só existe um jeito da gente mudar. Só um. Mudando. Não existe forma de... Eu quero mudar, mas eu não quero abandonar meus hábitos. Eu não quero abandonar... Eu quero mudar. Ah, mas eu quero continuar. Não pode, papai, não dá. Ou você muda para alcançar a felicidade, ou você permanece no sofrimento. Então, o que vai acontecer conosco? A gente vai sofrer até enquanto aguentar. Vai chegar uma hora que eu não aguento mais, gente. Igual o filho pródigo. Foi para longe da casa do pai, tentou procurar emprego, passou fome, não voltou, teve dificuldade. O único emprego que ele arrumou foi tomar conta de porcos. A gente acha lindo. Ai, foi trabalhar numa granja. Para judeus, isso era como se dissesse para nós assim, fulano foi trabalhar numa granja de baratas. Ele foi cuidar de alimentar baratas, queria tirar a proteína da barata. Ele foi trabalhar numa granja de baratas. E ele queria comer a comida que as baratas comiam, mas ninguém lhe dava nada. É mais ou menos isso. Então foi criar urubu. Fulano foi criar urubu, ele foi para uma fazenda de urubu, e queria comer a comida do urubu, e ninguém deixava ele comer. Para judeus, comparar que ele foi cuidar de porcos é parecido com isso. Cuidar de um animal imundo e colher comida do animal imundo. Então, assim, nós vamos viver o processo do sofrimento até onde a gente aguenta. Não aguento mais. Então vai mudar? Vou. Qual mundo que muda? Amando. Só tem esse caminho. Não tem outro. Então, assim, a gente quer, eu quero muito ser espírito de luz, mas eu não quero perdoar fulano. Porque ele não merece. O que ele me fez não tem perdão. Como se quando eu perdoasse alguém, eu tirasse da pessoa que fez o que fez, a culpa do que ela realizou. Quando eu pratico o perdão com alguém, eu não tenho o poder de tirar a responsabilidade que o outro tem. No livro Ação e Reação, André Luiz diz o seguinte: nós, na verdade, não devemos uns para os outros. Nós devemos para a lei e para nós mesmos. Então, quando eu faço algo para outra pessoa, a gente diz assim, fulano deve para não sei quem, fulano deve para ciclano. Gente, se A deve para B, cadê o carnê? Tem que ter o carnê para poder pagar. Não existe dívida entre pessoas. O que existe é dívida minha diante da lei. Eu devo para mim mesmo e para a lei. Agora, se A machuca B, e B guarda a mágoa de A, aí pronto, aí você juntou os dois, aí eles vão se reencontrar. Mas se A machuca B, mas B não se sente ofendido com A, ele se desembaraça. Odiar alguém que nos fez mal é marcar encontro no futuro. É programar um reencontro para o amanhã. Então a proposta que a doutrina espírita nos oferece é que a gente procure o perdão. E eu vou provar o que eu disse. Jesus foi traído por Judas, soldados crucificaram, Pilatos ridicularizou, Herodes mais ainda, Anás, Caifás, aquele pessoal todo está envolvido na crucificação dele. Muito bem. Jesus nasceu primo de quem para resolver esse problema que teve com... Nasceu vizinho de Pilatos, pai de Herodes. Como é que foi a reencarnação de Jesus e esse pessoal que estava envolvido na crucificação? Como é que foi
a então seguinte de Jesus, com esse pessoal aí, todos soldados, né? Como é que foi? Pois é, Jesus não reencarnou. Mas se ele não reencarnou, o que aconteceu com Pilatos? O que aconteceu com Herodes? Eles tiveram que encontrar com outras pessoas. Eles se resolveram, não foi com Jesus, eles se resolveram com, sei lá com quem, não sei quem. Foi com a Cleide, foi com a Renata, não sei quem foi. Mas eles se resolveram com outras pessoas. Não foi com Jesus. E o que foi que Jesus fez que fez com que ele se desligasse desses espíritos? Uma palavrinha mágica. Perdoou. Então, quando você perdoa, é, na verdade, um benefício para você. Você se desconecta. E a cometer o equívoco, ele vai encontrar outras pessoas. E você não tem a necessidade de reencontrar. Eu disse a necessidade. Pode ser que você queira por vontade, mas necessidade não tem mais. Tem vezes que a gente perdoa tão perdoado, que até com dó. Tadinho, bichinho, nem fez por maldade, me dá de novo. Mas aí, já está pedindo porque quer, não é porque precisa. Eu quis. Você não vê a mãe do André Luiz, que vai reencarnar com o marido como filho e mais as outras 3 moças? Porque ela quer. Se ela não quisesse, ela não precisava. É de gosto. Quando a gente perdoa, a gente está livre, inclusive para escolher a pessoa. Mas eu não tenho necessidade. E assim, às vezes o pessoal é casado, separa, né? Aí diz assim, ai, não vou separar porque senão, tempinho, vai ver que ele morra daqui a 2 anos. E aí é melhor eu segurar 2 anos do que ter que casar com ele de novo, aguentar mais 40 anos. Vou levar até mais um pouquinho para frente enquanto eu aguentar. E aí a gente tem aquela ideia de que o reencontro obrigatoriamente é marido e mulher. Não necessariamente. Pode reencontrar, mas ele pode vir como filho. Não vê o caso da mãe do André Luiz? Voltou como filho, pode voltar como filho, como pai, como irmão, como marido, como neto. Como neto é ótimo, né? Que aí ele põe no colo, o bichinho lindinho, e é o mesmo ontem que deu tanto trabalho. E a gente tá, não deixa o bichinho quebrar, deixa quebrar, não brigue com ele, né, meu filho? E aí é o mesmo marido, mas que voltou numa nova condição. Então a gente reencontra, mas não reencontra necessariamente dentro dessa perspectiva da igualdade. Então o amor é a grande verdade que dissolve todos os vínculos das nossas almas e que nos oferece uma coisa maravilhosa, porque não é complicado da gente explicar, né? Mas, como é que faz? Eu quero alcançar a felicidade. Então, ama, meu filho, vai amar. Só isso. Não é complicado. A lei de Deus é simples. Se for complicado, tem alguma coisa estranha, porque não é possível. A lei de Deus, ela é simples. Se está complicado, desconfie, porque é tudo muito simples na lei. E a gente nasceu simples e ignorante, vai para a felicidade e vai usar qual instrumento para chegar? É o amor. O amor é o grande elemento que promove em nós essa condição de felicidade. E quando a gente não perdoa, ai meu Deus do céu, o que acontece conosco quando a gente não perdoa? Acontecem 6 coisas diferentes. Existem 6 consequências quando a gente não perdoa. 6. Consequência número 1. Fica doente fisicamente. Já viram o pessoal que adoece? Tem gastrite, dor de cabeça, altera a taxa de glicose, tem problema intestinal, o outro dá labirintite. Cada não perdão tem no corpo um efeito diferente. Tem pessoas que ficam de cama de ódio. Tem pessoas que travam a coluna. Eu fico tanta raiva, que a pessoa fica toda dura, ela não consegue se mexer de raiva. Então a gente fica doente fisicamente. E quem dera fosse só isso. Porque a gente também fica doente de outras coisas também. Não é só isso que acontece conosco. Nós temos a possibilidade também de experimentarmos outros tipos de adoecimentos. A gente adoece fisicamente, mas a gente pode também adoecer psicologicamente.
a gente fica doente psicologicamente. Então a gente fica preso, diz assim, teu pai mora dessa, tá lá. Nós estamos aqui, ele está lá, no bem bom. Tem tanta raiva do teu pai, sabia? Porque o teu pai... E assim, é um dia que nunca acaba, gente. É um dia que nunca acaba. Porque passam-se os anos, já tem 20 anos, o marido já casou, já tem filho, já tem neto, e ela está dizendo, porque ele, o falecido, e aí já rasgou as fotos dele, tocou fogo na foto, o nome dele não pode ser pronunciado em casa, já rasgou, cortou em pedacinho e queimou. Isso, a gente está doente, a gente está doente. A gente não percebe, mas a gente ficou congelado no tempo. Ficou congelado. E o que é pior, a gente fica amargo. A pior coisa que tem é a gente ser amargo, ficar velho. Ficar velho e amargo é horrível. Então, quem é que quer conviver com uma pessoa que só reclama? Minha vida ficou ruim porque depois teu pai, ele largou a gente. E aí você tem que ouvir, você ouviu essa história 50 mil vezes, você ouviu mais uma vez. Ela vai contar de novo o que aconteceu, você vai ter que ouvir. Então a pessoa, ela fica congelada nessa história e ela não se abre para outras emoções, ela não vive outras histórias e ela se torna uma pessoa difícil de conviver. Porque essa experiência toma conta da cabeça dela. A cabeça dela só pensa naquilo que aconteceu. Isso é muito ruim. Então, esse é um adoecimento grave que a gente tem do ponto de vista psicológico. Aí tem um terceiro adoecimento. É um adoecimento emocional, Cidinha. Dela aí, Adriana, para ela não se perder. Esse é o terceiro. O adoecimento emocional é assim. A gente passa tanto tempo pensando no passado que não vive o presente. Os filhos se reúnem, mas a minha cabeça está lembrando lá do acontecido. Está todo mundo na mesa do Natal, cortando a comida, abrindo panetone, abrindo presente, e ela está olhando, dizendo, aquele miserável devia estar aqui. Ele não está. Então, ela não vive o hoje. O hoje não tem horas, porque o que tem horas é o dia do ontem. O dia de hoje tem 4 horas, 3 horas, 2 horas, porque a metade do dia é consumida com a lembrança do ontem. A outra parte, ela dorme. Resultado, não vive o hoje. Quando eu diz assim, mas esse menino já vai fazer vestibular? Meu Deus, nasceu outro dia. Não, ele nasceu faz tempo. É a senhora que não vê, porque a senhora está o tempo todo pensando no passado, não vê o que o menino fez 5, fez 7, fez 9, fez 12, fez 15, e vai agora, igual o Diego, fazer o vestibular. Então, se a gente tem, na verdade, a oportunidade de deixar essas histórias se encarregar conosco, o nosso dia se alarga e a gente se torna muito mais saudável e não fica carregando essa carga desnecessária do passado. Aí tem um quarto adoecimento. É o adoecimento espiritual. Como se não bastasse ter todos esses problemas, adoece espiritualmente. Por quê? Porque você fica pensando tanto na mágoa, no ódio, no ressentimento, que tem espíritos parecidos que se juntam, vai para sua casa. Eu também sofro, sabia? Meu marido também me deixou, eu morri por isso. E se encosta em você, e você fica numa tristeza infinita que você diz, nossa, mas não devia estar tão triste assim. Mas é a entidade que vai morar na sua casa, dorme na cama com você, senta na mesa, e diz assim, hoje eu estou tão triste, meu Deus, está fazendo aniversário que ele me largou. Encosta em você e você fica triste, aí ganha uma obsessão danada por conta de um processo de não perdão. A gente precisa se desembaraçar disso. Quinta. A quinta é que quando a gente guarda muita mágoa da pessoa, tem uma chance muito grande dele nascer em casa. É muito ruim você ter um inimigo dentro de casa. Você formar uma família e tem no meio da família uma pessoa que é um implicante do ontem. Ai, como é complicado, hein? Então você tem um sócio que montou uma empresa com você, montou uma loja de flores com você, e de repente esse sócio passou a perna em você, levou todo o dinheiro,
foi na delegacia, denunciou você, que você era o falsário, você foi preso, e ele foi embora com o dinheiro todinho. Ainda levou sua mulher de quebra. Levou sua mulher. Conseguiu um laudo de que você era doente mental, jogou você no hospício. Bom, e aí você tem um ódio desse seu sócio. Se você não resolver isso, a chance de reencontrar é alta. Então, se você reencontra esta pessoa dentro de casa, é muito ruim. Você tem um irmão, você tem uma antipatia por esse meu irmão. Nossa, como é difícil. Nossa, é difícil. Então, a gente precisa se desembaraçar disso. E olha que essa é só a quinta, porque a sexta ainda é pior do que a quinta. E a gente fica se pensando, o que é que pode ser pior do que nascer um inimigo dentro da nossa casa? Aí vocês certamente vão dizer, é nascer dois. Não, não é isso. Não é nascer dois. Mas tem uma coisa que é pior do que o seu inimigo vir nascer na sua casa. Isso é pior. Sabe o que é? É você ir nascer na casa dele. Por que tem que ser ele que tem que largar os entes queridos dele para vir morar na sua casa que você vive com seus entes queridos? Por que não pode ser você que vai viver na casa de pessoas que você não conhece e o único que você conhece é seu inimigo? Não é legal? Porque todo mundo é estranho, mas esse eu conheço. Esse é meu espírito inimigo do passado. Olha que complicado. Tudo porque a gente poderia perdoar. Então a gente já tem a receita. Nós já temos a perspectiva do entendimento do que fazer para que a gente consiga... Aquele relógio está parado? Está rodando? Então tá bom. Então tá certo. Então, nós aí, decidindo as 4 verdades. A alma imortal caminha para a felicidade, mantém contato conosco, e além de todas essas coisas, o amor é o grande instrumento para que a gente alcance a felicidade. Só falta a última, graças a Deus, para a gente poder deixar vocês irem embora. Eu comecei a ver o pessoal olhando muito no relógio, eu desconfiei que tinha passado do tempo. Olha. Então, a quinta das verdades consoladoras, que a doutrina espírita nos traz, é a possibilidade de nós fazermos uma nova história. Porque assim, a doutrina espírita nos diz que a gente pode evoluir no mundo espiritual. Claro que pode evoluir. André Luiz chegou de um jeito, depois estava de outro, então melhorou. Camilo Botelho estava de um jeito, depois estava de outro, então melhorou. Então eu posso evoluir no mundo espiritual. Se eu posso evoluir no mundo espiritual, por que vem? Por que não fica logo lá de uma vez e evolui logo lá, aprende lá, faz tudo lá e resolve tudo lá? Sabe por quê? Porque eu preciso provar que eu mudei. Porque esse sócio que levou meu dinheiro, levou minha mulher, me jogou no hospício, etc e tal, eu encontro com ele lá. A gente se encontra no mundo espiritual. E eu tenho tanta raiva dele. E aí os mentores, você tem que se reconciliar com ele. Não adianta, essa é uma existência. Guardar mágoa, você vai ser infeliz. Não tem como você ser feliz odiando. Mas eu odeio, eu prefiro sofrer, mas eu vou odiar. Aí vai sofrer até dizer não aguento mais. Eu vou procurar por ele, eu vou perdoar. Aí depois de um tempo no mundo espiritual, a gente vai procurar e dizer, olha, eu preciso te dar perdão porque senão não tenho paz. Do mesmo jeito que você precisa pedir perdão, eu preciso te conceder perdão. A gente precisa resolver isso. E eu quero resolver porque eu não aguento mais odiar. Estou cansado já. Não quero mais. E aí o espírito toma a decisão de voltar nos seus próprios passos e desfazer a relação magoada que tinha e se aproximar daquele que foi seu inimigo. Entender por que foi. Mas sabe por que ele me roubou? Porque mentiram para ele, disseram para ele que eu ia roubá-lo. Na verdade, quem mentiu para ele foi minha mulher, foi ela que fez a trama, o bichinho foi enganado por ela e tal. Minha raiva é dela. Aí lá vai procurar a mulher. Aí você vai
se reconciliando, vai entendendo as pessoas, vai revendo a história pelo outro lado, vai se reconciliando, até que chega um momento que você diz assim, eu já perdoei todo mundo. Já. Deu um trabalho miserável, mas eu perdoei. Já perdoei a minha mulher, porque descobri que foi ela que fez a trama. Já descobri que o médico também está envolvido, mas já perdoei o médico. E já perdoei o meu sócio, coitadinho, que foi enganado. É meu grande amigo hoje. Nós já estamos reconciliados, está todo mundo reconciliado já. Aí o mentor, tem certeza? Tenho, do fundo do meu coração eu perdoei. Lá no fundo, quer saber se você perdoou? Quero. Então, você vai experimentar um fenômeno que é maravilhoso, que é o que vai permitir com que você faça uma nova história. Porque se eu ficasse no mundo espiritual, eu nunca teria certeza se eu perdoei. Você tem certeza que perdoou? Eu acho que sim, mas eu não tenho certeza absoluta que eu perdoei. Mas até onde eu enxergo, eu acho que eu perdoei. Reencarna para ver. Então, a última das verdades consoladoras é a possibilidade de nós fazermos uma nova história. A gente mergulha na carne, não é porque precisa vir, porque tem que vir para viver aqui. Não, eu posso evoluir lá. Eu reencarno porque é a única forma que eu tenho de saber o que vive dentro do meu coraçãozinho. Porque o que vive dentro do meu coraçãozinho vai se manifestar do lado de cá. Porque quando a gente reencarna, o processo reencarnatório vai abafar as minhas memórias. E eu vou lembrar só do que eu sou em profundidade, e não aquilo que eu penso que eu sou. E quando eu renascer, que eu olhar para o meu irmão, que era meu sócio, eu tenho uma antipatia. Não sei, porque eu acho que esse cara sempre vai me enganar. Por quê? Porque eu achei que eu havia mudado. Então, a reencarnação é o grande instrumento que Deus nos oferece para que a gente se transforme. A reencarnação é, na verdade, a grande demonstração do beijo de Deus para que acelere o nosso passo. Se não existisse a reencarnação, a gente demoraria muito mais tempo para conseguir evoluir. Muito mais tempo. Porque quando eu venho para cá, em uma existência, eu saio daqui e não, eu perdoei fulano, isso aqui eu já consegui, isso aqui eu não consegui, isso aqui eu já fiz, isso aqui eu não fiz, eu já acertei aqui. Eu consigo fazer um balanço geral da minha personalidade. Isso já consegui, já não roubo mais ninguém, já não mato mais, não matei ninguém essa encarnação, não matei ninguém. Então, já venci uma série de coisas. Essas daqui eu não consegui vencer, mas essas eu já venci. Então a gente vai avaliando, eu estou avançando, e eu consigo medir através dessa estratégia. E aonde está o aspecto consolador? É que Deus reúne os espíritos exatamente que a gente precisa para que a gente consiga se resolver. A coisa mais bonita que Deus criou se chama família. É o mais extraordinário de todos os inventos que Deus fez. A gente fica olhando, olha a célula que se reproduz, olha os astros, olha para a família, meu. Dá uma olhada no que é isso. Você pegar os espíritos e colocar dentro de um lar, e eles conseguem ter um formato de multiplicação, de reprodução que nasce dentro da própria casa, de uma única célula, um espírito que vai habitar ali, que tem um vínculo com o passado, e eles vão construir um espaço onde eles vão conviver. Cara, isso é lindo demais. E a ressignificação de família que a doutrina espírita nos oferece é fantástica. Ao invés de olhar para ela e dizer, meu Deus, que grupo que eu renasci, misericórdia, não tinha um trem pior para mim. Eu vou fazer uma visão totalmente diferente. Este é o grupo que é a minha grande oportunidade de conseguir me renovar. A minha família é o grande espaço onde eu tenho a chance de provar que eu mudei. Eu não preciso fazer obras grandiosas no planeta para que eu seja reconhecido como um espírito superior. Não! Eu posso fazer coisas muito simples e provar que eu sou um espírito evoluído. Dá uma olhada em Alcione na obra Renúncia. Do que foi que Alcione se ocupou durante toda a existência? Família! Ela se ocupou de família, foi só do que ela se ocupou. E olha o espírito grandioso que ela era. Nós, às vezes, queremos achar que as nossas grandes tarefas estão fora do lar. Engano! Porque se isso fosse verdade, Deus teria errado. Porque nos deu um conjunto de espíritos para não conviver, o que é ilógico.
Se ele nos concedeu um grupo chamado família, é porque ali estão as experiências mais interessantes que eu preciso viver. Não que a família seja um lugar onde eu tenho a responsabilidade de salvar todo mundo. Não é meu papel salvar as pessoas. O meu papel é salvar a mim mesmo através dos outros. É não desistindo das pessoas, é não odiando os parentes, é perseverando um tanto mais nas relações familiares, é cuidando uns dos outros para que a gente consiga. Se eu não conseguir resgatar um filho envolvido na droga, o importante é que eu não desista dele. Se ele não desistiu da droga, é uma responsabilidade dele. Eu não respondo por aquilo que o outro faz, eu respondo por aquilo que eu faço. Se ele entra na droga e eu o abandono, eu assumo parcela de responsabilidade. Mas se ele entra na droga e eu não o abandono, mas ele não larga a droga, eu não tenho nenhuma necessidade de me sentir culpado por isso. Depois vocês dão uma olhada na questão 582, 583 do Livro dos Espíritos, que trata exatamente essa questão. Então você vai ver que as responsabilidades dos pais, ela está no sentido de nós cumprirmos com o nosso papel. Observem que no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, há uma mensagem chamada A Ingratidão Filial. E lá tem um pedacinho que diz assim: lembrai-vos todos vós, que um dia se vos perguntará, que fizeste dos filhos confiados à vossa guarda? Viram que a pergunta diz, que fizeste dos filhos confiados à vossa guarda? A pergunta não é, que fizeram os filhos confiados à vossa guarda? O que fizeram é problema deles. A pergunta é o que tu fizeste, o que você fez com os espíritos que lhe deram. Esse é que é o objetivo. Família é o lugar mais extraordinário que a gente tem para lapidar as nossas almas, para vencer as nossas dificuldades, para nos desembaraçarmos do desamor, da indiferença, da mágoa, do ressentimento. Nós temos que nos resolver, ainda que a gente não consiga resolver as coisas dos outros. Tem vezes que a gente quer que Deus apareça em casa, igual Jesus no barco, acalmando a tempestade. Tem vezes que ele vai acalmar a tempestade, mas tem vezes que ele não vai acalmar a tempestade. Tem vezes que ele vai acalmar o marinheiro, porque o marinheiro calmo atravessa o mar encapelado. Então, meu marido vai continuar bebendo, meu filho vai continuar drogado, minha filha vai continuar maluca, meu pai vai continuar problemático, minha mãe vai continuar... Foi horrível, né? Foi muito. Não vou nem falar mais. Vai continuar tudo ruim, mas eu estou bem. Eu estou fazendo o que eu posso. O importante é que eu cumpra o meu papel. E só para concluir, eu quero deixar uma frase da Cabala judaica para nós. A Cabala judaica, a sabedoria multimilenar do judaísmo, diz o seguinte: as grandes almas não são reconhecidas por fazerem grandes coisas. As grandes almas são reconhecidas por colocar grandeza nas pequeninas coisas que fazem. Pensemos nisso e cuidemos da nossa família. Boa noite para todos. Meus amigos, é uma alegria imensa, um prazer enorme ter o nosso Jorge aqui conosco nessa noite. Não vamos esquecer do livro Vencendo a Culpa, o Medo e a Depressão. Está ali no hall. Quem desejar adquirir e depois apanhar um autógrafo com o nosso querido amigo. A noite se revestiu de uma delicadeza incrível. A presença dos espíritos que o acompanham, a equipe espiritual do Maria de Nazaré, o envolvimento de todos os amigos presentes, a emoção pura, carregada de sentimentos nobres. A mensagem coloca 5 colocações de ternura para a nossa alma. Mas nós precisamos conscientizarmos-nos se desejamos ou não melhorar a vida. Depende de você, depende de cada um de nós, mudarmos por completo. E não é difícil como ele nos explicou. É fácil, mas é preciso querer, é preciso vontade. Senão nós não vamos a lugar nenhum.
vamos dar bom dia a cavalo todos os dias. Não compensa, não vale a pena. O convite da noite é venerando as nossas almas. A gratidão ao amigo que nos fez recordar, rememorar, para aquecer o coração. É uma gratidão imensa, um agradecimento de coração. E que ele, assim que puder, tem muitas casas que o convidam, o país inteiro, mas fica aberto, Maria de Nazaré, a você, de coração, de alma lavada e enxaguada. Eu queria só ter sua voz. A minha voz não paga nada. Meus amigos, nós vamos pedir à equipe do Maria de Nazaré, depois que o pessoal começar a levantar, o cuidado para nós retirarmos as cadeiras, colocarmos no lugar devido. A equipe fez um suco de limão delicioso e uma torrada portuguesa espetacular. Certo? Não tem bacalhau, é só torrada. Então, quem desejar cumprimentar o nosso Jorge, a escada por ali, por gentileza, para não tumultuarmos o trabalho. Vamos todos caminhar e a nossa gratidão pela presença de... Não, já estamos com hora. Ele vai voltar, tá? E que tenhamos uma noite linda, muita paz para todos. Milhão de amigos é o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide 5 amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de 1 milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.